Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da oficina terapêutica, tá? E nessa aula, continuando o nosso assunto, que é muito sério. Então nós vamos falar sobre a dificuldade que as pessoas têm quando elas vão buscar o desenvolvimento pessoal, tá? Então, uma delas é quando nós temos determinadas crenças sobre o conhecimento, tá? Eu sempre digo que conhecimento, inteligência, o sucesso, ele não é um dom, ou pelo menos não é somente um dom ou um talento, tá? Então tem pessoas que pensam assim, nossa, fulano é palestrante, é um dom, fulano é coach, talento, terapeuta, você tem um dom, né? Você tem, né? Você acessa as informações, não é bem assim, tá? O sucesso, ele é treino, né? Terapia é treino, o autoconhecimento é treino, tá? É claro que quando eu falo treino, significa que não é porque você não sabe de algo que você não vai conseguir aprender. Qualquer um pode aprender coisas novas, novos conhecimentos, novas habilidades, né? Ter ou pelo menos criar novas possibilidades, tá certo? Porém, às vezes nós vamos para palestras, para o coaching ou para a terapia, e o que acontece? Acontece que quando chegamos lá, não é bem aquilo que você imaginou. E isso muitas vezes não tem a ver com o terapeuta que você escolheu, né? Com assim, o seu tema. Muitas vezes temos a crença de que a terapia é uma mágica, é um estalar de dedos, tá? E se você passou ou passa por isso, tem uma explicação, tá? Por quê? Porque muitas vezes nós assistimos televisão e aparece lá um mágico fazendo um truque. Olha, e tira o coelho da cartola. Da onde é que ele tirou, né? Mágica e tal. E quando você vê um terapeuta trabalhando, atuando, muitas vezes ele vai conseguir ter um resultado rápido com você. Porém, isso não é mágica, né? Nossa, em questão de 30 segundos ou 5 minutos ele resolveu um problema de uma vida inteira, né? E terapia é para isso, não é para perder tempo. Ao contrário, é para você ganhar tempo. Acontece que para se chegar nesse resultado precisa de muito estudo, inclusive a experiência do terapeuta. Um terapeuta que já atendeu centenas ou milhares de pessoas, talvez ele já escutou aquela história tantas vezes que ele sabe de forma assertiva e cirúrgica, como se fosse um bisturi, onde está a ferida. A constelação tem muito disso, ela é um bisturi, que quando está na mão de um terapeuta responsável, ela pode fazer assim mudanças profundas e duradouras. Por quê? Porque ele sabe exatamente da onde que vem essa queixa. E muitas vezes são queixas que elas são idênticas, tá certo? Então, isso é uma bênção, né, na vida de um terapeuta ou de um cliente que escolhe o terapeuta certo, tá? E aí, nesse sentido, é importante você entender que isso exige conhecimento, organização do terapeuta. E que se você passou por um terapeuta que conseguiu fazer isso, né, então receba e tome isso com alegria. Mas isso não significa que seja mágica, tá? Então existe a crença de que existem coisas que são mágicas, né? Nossa, a pessoa resolveu em 1 minuto, né? Por que vai cobrar por isso? Se é uma mágica, é só um truque. Poxa, mas se fosse um truque tão fácil, por que você não faz? Porque muitas vezes você não sabe aonde é que está o seu trauma. Você sabe que você é triste. Você sabe que você não consegue ter satisfação, não consegue ter plenitude. Mas você não sabe aonde foi que isso aconteceu. Quando que foi que aconteceu? Se foi na sua infância, se foi lá com o seu ancestral, com o seu pai, com a sua mãe. Se é um padrão de pensamento que você traz lá do útero materno, entende? E isso, terapeuta bem treinado, que estuda, um profissional que leva a sério o seu trabalho, ele tem a capacidade de utilizar esse bisturi. Ele é um médico de almas. Olha que interessante isso, tá? Isso não é mágica, isso é estudo e conhecimento. Então, procure
pensar sobre o que eu estou falando. Coloque amor nas minhas palavras, por favor, tá? Então, muitas vezes você vai buscar o autoconhecimento e tem um problema. Poxa, não era aquilo que eu queria. Qual que é a raiz? É muitas vezes achar que terapia é mágica, que o terapeuta é mágico. E ele não é um mágico. Ele tem muita informação, conhecimento, é como se fosse um mago ou um velho sábio. Por quê? Porque ele passa muito tempo da vida dele simplesmente escutando. Percebe? E o escutar é algo assim sagrado, é algo profundo, percebe? E quando a gente consegue utilizar isso a favor do cliente, né, a gente consegue ter resultado muito rápido. Por quê? Porque a gente sabe que o tempo do cliente é precioso e o nosso também é. Então, terapia não é mágica. Tá bom, Diego? E terapeuta não é mágico, tá? E qual que é a solução? É você saber 5 diferenças entre um mágico e um terapeuta. Vou colocar aqui 5 aspectos. Terapia é processo terapêutico. O que é processo? Muitas vezes você vai precisar fazer várias vezes. Por quê? Porque existem traumas que você precisa tratar ele com cuidado, passo a passo, devagar, tá? Então, processo terapêutico. Geralmente, numa sessão terapêutica, existe um passo a passo. Cada aspecto que vai ser trabalhado, eu procuro explicar para o meu cliente. Isso significa isso, depois tem o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E o cliente vem afobado. Tá, e agora o que acontece? O que eu falo para minha mãe? O que eu falo para meu pai? Minha filha vai perguntar porque meu vizinho... Calma, passo a passo, tá bom? Terceiro, contato com a realidade. Não é pular etapa. Ah, isso pula. Não. Se existe algo para ser trabalhado, o terapeuta vai mostrar para você a realidade e, se precisar, vai reelaborar a sua questão até você encontrar a solução, tá? Então, contato com a realidade. Quarto, clareza dos fatos. Ó, isso aconteceu por causa disso, aquilo por causa daquilo. Porque foi por um acaso que eu terminei meu relacionamento. O terapeuta vai te explicar. Aconteceu por causa disso, daquilo, tá? Não é mágica. E o quinto, fator profissional, né? Ou seja, o número de atendimento que esse terapeuta já realizou, e isso fortalece, né, a relação com o cliente, porque ele tem mais segurança, mais experiência e maior assertividade, tá? Inclusive para ajudar você a resolver num espaço mais curto de tempo, tá bom? Então, eu espero ter esclarecido que terapeuta não é mágico, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Grande abraço, fique bem e até a próxima aula.